Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos começando por aqui a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, dia 6 de agosto de 2018. Sejam bem-vindos. Deu PT, Partido dos Trabalhadores anuncia Fernando Haddad como vice de Lula na corrida ao Planalto. Nos bastidores, no entanto, quase ninguém acredita que a candidatura do ex-presidente terá êxito. Como se sabe, Lula esbarra na lei da ficha limpa e o seu substituto não foi nem para o segundo turno quando disputava a reeleição a prefeito em São Paulo. Tensão no ar. A situação na Venezuela após um suposto ataque de drones contra o presidente Nicolás Maduro. Quais os impactos desse episódio no já deteriorado cenário político do país? Joel Pinheiro da Fonseca e o nosso convidado de hoje, Leandro Nalocchi, respondem. Carta aberta. Demi Lovato rompe o silêncio e fala sobre a sua luta contra as drogas. Agora, no fim de julho, ela foi parar no hospital por causa de uma overdose. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está apenas começando. E eu já dou as boas-vindas a esse garoto e sua trupe. Fala, né? Ed, que saudade de você, hein, querido? Pô, fez falta, Vini. Falar do Bugre. Alegria, os personagens todos ausentes. Estamos de volta. Todos tiraram férias com você. Vamos lá. Vamos lá, você vai cuidar da hashtag hoje. E aí, o que temos? Edgar, tá chegando a hora, né? Agora estamos conhecendo aí realmente os candidatos oficiais. As chapas, né? As chapas, os vices, né? Então foram realizadas aí convenções, né? Nesse final de semana, muitos vices definidos. A gente tava até brincando, né? O Bolsonaro alternou entre astronauta, príncipe, professora e ficou em casa. Ficou em casa com o Mourão, né? Mas enfim, a eleição presidencial estará no centro do debate aqui no Morning Show nesta segunda-feira, por isso nós vamos para os assuntos mais comentados do país com a hashtag eleição no Morning, meu caro Edgar. Boa, isso aí. Outra forma de você interagir com a gente é pelo nosso WhatsApp, 11 931 17009. O tema por aqui também é a eleição. Estamos a 2 meses do primeiro turno do pleito presidencial. E agora os contornos, como dissemos aqui, dessa disputa vão ficando mais nítidos, mais claros. E eu pergunto a você, caro ouvinte, caro espectador do Morning Show, você tá otimista com a eleição? Conta pra gente, dá uma justificada rapidamente, de forma objetiva, mande mensagens em vídeo, tá bom? Coloca na horizontal o teu telefone aí pra gravar, não vá gravar dirigindo, estacione a caranga, né? Senão você vai ser flagrado cometendo um delito, tá bom? Então mande... Na horizontal, né, Edgar? E na horizontal, exatamente. Coloca aí pra gente aí a tua opinião. O que você acha? Tá otimista? Não tá? A eleição sempre dá aquela empolgada, né? Uma chance da gente mudar aí os rumos do país. Sempre tem aquela empolgação que vai ganhando força conforme vai chegando a data. Divida com a gente então a sua opinião. Tá otimista ou não? Mande mensagens em vídeo pelo 11 931 17009, que é o nosso número do WhatsApp. No mais, você pode acompanhar tudo que acontece aqui no Morning Show em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal também, jovempanfm.com.br, pelo nosso canal no YouTube, o youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook com conteúdo extra. Passe pela nossa página no Facebook, deixe o seu joinha que a gente fica feliz, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show está apenas começando. Vou abrir aqui o noticiário dessa semana, dessa segunda-feira, dando as boas-vindas aqui ao nosso convidado, o jornalista, escritor e colunista da Folha, Leandro Nalocchi. Bom dia, seja bem-vindo aí, Leandro. Tudo bem, Edgar? Tudo beleza? Muito legal estar aqui de novo nesse estúdio, tão bonito esse estúdio, né? Às vezes eu penso que eu quero fazer minha casa também com essas cores. O Leandro, bonito, animado, né? Dá um up, né, na manhã, assim. Eu queria já te repassar aqui de cara a seguinte pergunta, essa que eu acabei
acabei de fazer no WhatsApp aí. Você está otimista com essa corrida ao Palácio do Planalto? Você concorda com o que eu acabei de dizer, que vai chegando o dia da eleição, as pessoas vão se engajando, vão tomando conhecimento a partir do que o Vini trouxe, das definições das chapas e tal, e vão se empolgando com a decisão, com a possibilidade de escolher aí o futuro do país pelos próximos 4 anos? Então, otimismo com o Brasil não costuma dar muito certo, né? É como você falar assim, não, eu tô otimista que eu vou ganhar na Sena. Não, desculpa, você não vai ganhar na Sena, é muito difícil dar certo nesse caso. Mas, apesar disso tudo, acho que eu tô otimista assim. A gente tem até bons candidatos. Você tem candidatos bem representados de cada partido, de cada corrente ideológica. A boa parte deles sabe que tem que fazer uma reforma da Previdência, que eu acho que é o que é importante para o Brasil. Se o próximo presidente aprovar a reforma da Previdência e depois sair viajar por 4 anos, tá mais que bom, tá ótimo, entendeu? Acho que a maioria dos candidatos concorda em algumas pautas essenciais, talvez, né? Então isso talvez dê uma certa esperança, assim. Alguns mais malucos para um lado, outros mais para o outro, mas acho que tem algum consenso, uma reforma da Previdência. Existe um problema dos gastos do Estado brasileiro. Acho que isso é um ponto de partida, né? Olha aqui, tem muita coisa pra gente debater ainda nessa manhã de segunda-feira. Vamos começar falando aqui do PT, que definiu o nome de Fernando Haddad como vice da chapa encabeçada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que não pode concorrer, né? O cara que tá preso. Então, a Marcela Lorenzetto traz os detalhes pra gente colocar aqui em debate na nossa mesa, na nossa bancada nessa manhã de segunda-feira. Solta pra gente, Murilo, por favor. Com aval de Lula, o PT confirmou Fernando Haddad como vice na chapa que vai disputar a presidência da República e costurou um acordo que garante a execução de um plano B. A confirmação saiu 5 minutos antes da meia-noite de domingo, antes do fim do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para anunciar o vice. A presidente da legenda, a senadora Gleisi Hoffmann, anunciou em coletiva de imprensa o acordo firmado para o destino do PT na corrida presidencial. Nós, da direção do PT e do PCdoB, estivemos reunidos durante todo o dia de hoje para discutirmos exatamente essa coligação e também definirmos a nossa tática eleitoral. Optamos por uma tática eleitoral que assegure, primeiro, a manifestação do presidente Lula como candidato a presidente, que aqui reiterar que nós vamos com Lula até as últimas consequências, mas discutimos uma estratégia de participação no processo, até a regularização da situação judicial do presidente Lula, que a vocalização da sua campanha seria feita através de um companheiro do PT, pela proximidade desse companheiro com o presidente Lula, mas também pela identificação do PT com o companheiro Lula. Gleisi Hoffmann e dirigentes do PT se reuniram com os nomes fortes do PCdoB. Em carta, Lula declarou apoio ao ex-prefeito de São Paulo, no entanto, pediu mais conversas com o partido aliado. As negociações duraram o dia todo e mesmo sem Manuela Dávila como vice, os petistas conseguiram firmar uma aliança com o PCdoB, garantindo a vaga ao partido quando Lula for impedido de concorrer à presidência e Haddad assumir o lugar dele. O ex-presidente está preso desde abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Na prática, a candidatura dele deve ser barrada no Tribunal Superior Eleitoral com base na lei da ficha limpa e a opção do partido será Fernando Haddad. O ex-prefeito paulista afirmou que o acordo com o PCdoB foi fechado aos 44 minutos do segundo tempo. Manuela é uma grande companheira desde sempre. O PCdoB é um parceiro histórico do PT. Nos governos Lula e Dilma tiveram um papel extraordinário na aprovação, elaboração, formatação de ações de governo importantes. Então é uma enorme satisfação aí aos 44, né? Eu não vou falar 47 do segundo tempo, porque nós cumprimos a legislação. Aos 44 do segundo tempo, anunciar isso que nos fez tão bem, esse acordo. Tenho certeza que vai ser um dia de celebração para os militantes de todo o Brasil. Fernando Haddad é paulistano, formado em Direito pela USP no Largo de São Francisco. Também tornou-se mestre em Economia, com especialização em Economia Política e doutor em Filosofia. Foi professor da mesma universidade, começou na política em São Paulo e chegou a ministro da Educação durante a gestão de Lula. Em 2012, deixou o cargo para ser eleito prefeito de São Paulo. Na tentativa de reeleição, não chegou ao segundo turno.
Tá aí, vamos lá, Joel Narlock, falar sobre essa primeira matéria do Morning Show. A situação do PT é delicada, né? É delicada. A Gleisi Hoffmann é tão carismática que me dava vontade dela ser a candidata do PT, né? Pena que não fizeram essa escolha aí. Que temos aí a deflagração de algo que já vinha sendo falado, né? Era uma questão de tempo para isso acontecer, mas o fato aí continua o mesmo. É o nome forte, o principal nome do partido está preso, e o Fernando Haddad, que assume aí essa cabeça de chapa aí, tem um histórico aqui de ter perdido feio na eleição, na disputa pela reeleição em São Paulo. Perdeu feio. E não é um líder, né? Você tá vendo que mesmo agora ele não tá se colocando... A mentira da candidatura do Lula tá cada vez mais transparente, né? O próprio partido tá deixando ver muito claramente que não vai ser o Lula, é o Haddad que tá ali. Mas mesmo agora ele não se coloca como um líder do partido, né? Ele se coloca numa posição submissa, de estar ali um pouco no lugar do Lula, ou como um vice que a gente sabe que não será. Enfim, eu acho que pensando no Haddad, é muito complicada a situação. Mas o Lula é uma força. E deve ter muito videozinho do Lula feito lá em São Bernardo. Era São Bernardo que ele tava? Isso. Lá no dia da prisão feito para ser lançado ao longo da campanha dele com seu poste, seu filho, sei lá, Haddad. E para tentar viabilizá-lo, né? Mas é curiosa a cara do Haddad naquela entrevista coletiva, né? Ele parece que estava sábado de sol, fim de semana de chuva em São Paulo, ele vendo Netflix em casa, e daí a Gleisi liga pra ele, pô, Haddad, você tem que aqui, a gente não tem um outro vice-presidente. Ele, pô, mas agora... Parece que o custo de manter, de entrar, de continuar nesse barco do PT, ele fica cada vez mais alto, né? Deve talvez passar pela cabeça dele assim, será que eu não devia ter saído desse partido, ido pra rede 2 anos atrás? Até pessoalmente tá pra baixo, né, ele assim, ele não parece, não tá adotando uma postura de liderança. Empolgado, né? E teve um ensaio aí até da própria presidente do partido, Gleisi Hoffmann, de resistir um pouco ao lançamento dessa chapa, né, o nome do vice e tal, mas isso esbarraria, segundo a análise jurídica dos integrantes, inclusive do próprio partido, poderia esbarrar numa proibição da chapa seguir adiante, inclusive pela justiça eleitoral, né? Tem essa questão também que forçou o partido a tomar essa decisão que, pelo gosto e pelo que tudo indica, ele tomaria muito mais à frente no dia 15, quando aí sim as chapas teriam que ser inscritas ali, né? Claro, eu fico pensando se o Haddad não deveria talvez ter sido mais líder alguns anos atrás e ter liderado um novo PT, alguma coisa assim, e ter rompido com o Lula, né? Mas o problema é que se ele tem liberdade para isso, se ele não tem um rabo preso de eleições passadas, e tem que ter refundado o PT, né? Talvez ele devesse ter liderado essa missão, né? Esse papel, mas isso hoje está tarde demais, né? E o PT parece que ele fica ali num dilema se ele deve seguir na narrativa do Lula, que o Lula é candidato, ou uma coisa mais pragmática de apoiar o Ciro Gomes também, ou talvez até a Manuela Dávila, né, para continuar no governo, mas acho que eles não pensam mas nisso. O PT precisa estar em primeiro lugar. Para o PT isso vem antes de tudo. A esquerda vai ser liderada por nós. É melhor que a direita ganhe do que a esquerda vença sem o PT na liderança. Isso que é essa cabeça do PT. E é uma decisão kamikaze, inclusive é uma guerra que grita silenciosamente dentro do partido, porque tem muitas pessoas dentro do próprio PT que enxergam aí a perda de uma grande oportunidade de renovação, de um lançamento do nome de um novo líder, né? E de que essa atitude do Lula de dentro da cadeia é a típica atitude do caudilho, né? Do cara que se sente o dono do partido. Ele é o dono do partido. E que melhor que perca e que tudo se acabe do que busca por uma alternativa. Suicida, né? Ser um secundário, né? Uhum. E eu só traria outro ponto também que eu achei curioso aí, né? O Haddad foi lançado como vice, o PCdoB com a Manuela Dávila fica aí numa posição meio de vice do vice, né? Mas cadê a Manuela? A gente viu o Haddad falando, a gente viu a Gleisi, tinha representantes do PCdoB, faltou a Manuela, né? Porque eu inclusive tive a oportunidade de entrevistá-la uma vez e perguntei, olha, sua candidatura é a sério ou você está esperando o PT chamar, o Lula chamar para você desistir? E aparentemente acho que foi o que acabou acontecendo, né? Ela acabou desistindo em nome do PT, mas cadê ela? Cadê ela se pronunciando sobre o que aconteceu? E nesse ponto, nessa questão das frentes que tomam a esquerda do país, ideologicamente, tem que se elogiar o PSOL, que seguiu firme, pelo menos até esse momento, com a candidatura do Boulos, né? Aqui a nossa candidatura, o que não acontece com o PCdoB, que mais uma vez se posiciona como um satélite ali do PT, atendendo a todas as reivindicações e pedidos da sigla aí
majoritária da esquerda, digamos assim. Exato, mas lembrando que o Boulos já é também um cara que trouxe o PSOL para muito perto do PT. Ele não tem uma aliança formal. Interno. Exato, gerou um conflito exato. interno dentro do PSOL, naquela época da prisão do Lula, todo aquele espetáculo nos sindicatos metalúrgicos. Parte do PSOL falou, como assim? A gente não é o PCdoB, a gente não tá... Sim. Mas... Aqui Não no tem Twitter, jeito, Edgar. O pessoal tá ali também, ali Edgar. não tem jeito, Edgar. Aqui no Twitter da Manuela Dávila Oficial não tem nenhum pronunciamento até agora, viu, Joel? Inclusive ontem ela se queixava de não ter sido chamada ainda para essa sabatina da Globo News, né? E pelo jeito agora não vai ser mais chamada mesmo, até porque já não é mais candidata oficial. Entrevistar a vice do vice não rola, né? Vamos seguir? Vamos em frente aqui. Caio, vamos lá. Vamos falar aqui agora sobre o Jair Bolsonaro, que terá uma chapa, como podemos dizer, sim, puro sangue, no sentido de ter como vice aí uma figura também ligada ao Exército Brasileiro. O que você pode trazer pra gente de informação, Caio? Bom dia. Não sai, bom dia pra você também, Edgar, bom dia pra você ligado na gente. Não sai do próprio PSL o nome do vice da chapa aí do Bolsonaro, mas é uma chapa puro sangue porque também é um militar. É a quarta alternativa do Jair Bolsonaro para fechar essa chapa. A primeira, o Bolsonaro já estava tentando conversar com o povo cristão para endossar aquele discurso dele de ser protetor da família brasileira e fez o convite ao senador Magno Malta. O PR não deixou. Aliás, o Magno Malta recusou. A segunda tentativa era flertar com o público feminino, que o Bolsonaro já queimou um pouco o filme com algumas declarações dele, mas não deu certo. Janaína Pascoal, nesse final de semana, oficializou: não vou ser vice, minha família não se mudaria comigo para Brasília, então eu vou continuar onde eu tô, não vou fechar a chapa com o Bolsonaro. Terceira alternativa sairia do próprio partido dele com o general Augusto Heleno, mas o PRP não deixou, não acabou furada essa alternativa. E a quarta... E o príncipe? O príncipe também não vingou, o astronauta para o público lunar. É quase uma piada, né? Entra no restaurante o astronauta, o príncipe... Eu imagino uma criança de 6 anos, escolhe um vice-presidente, a criança pensa, um príncipe, um astronauta, um soldado. Enfim, foi oficializado agora numa convenção de manhã do PSL, na manhã de domingo do PSL, e depois à tarde o PRTB do Levi Fidelix, do Aerotrem, também confirmou. Vai ser o general da reserva Antônio Mourão, o vice Hamilton da Mourão, chapa... né? Hamilton Mourão, Martins desculpa. Mourão, vai ser o vice aí na chapa do Bolsonaro. Chama só de Mourão, pô. O Augusto Heleno, ele tinha uma simpatia... tempo que você não vinha aqui, Bolsa, o nosso Bolsa progressista. Agora, aqui. pô. Tá bom. O Augusto Heleno tinha uma simpatia do público por algumas posições que ele já ocupou. Por exemplo, a missão de paz no Haiti e tal. Agora, o Antônio Mourão, ele não tem muita simpatia do público. Ele só ficou conhecido no ano passado durante uma palestra, quando ele falou essas palavras aqui. Visão, né? E aí a minha visão, que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Ou Agora, seja, qual é o momento? O general defendeu intervenção militar. Isso ganhou bastante repercussão. Foi em setembro do ano passado, do noticiário, o que tornou o nome dele conhecido. Fora isso, ele não tem nenhum mais outro feito notório, não. Fora isso tudo que o Vini brincou aqui, falou, né? Vocês disseram, parece uma criança escolhendo um astronauta, um príncipe, no sentido figurativo, embora o Bolsonaro já tenha se adiantado e dito que eles agora são 2 soldados a lutar pelo Brasil, vai ser um capitão dando ordens para um general, não é? No sentido figurativo da coisa aí, né? O que por si também já é um motivo de considerar bem exótico esse quadro, né, político e a formação dessas chapas da eleição aí. E depois do que aconteceu com Dilma Temer, será que as pessoas agora vão pensar mais nos vices na hora de votar? Mas parece que um raciocínio foi esse, né? Inclusive da cúpula do Bolsonaro. Vamos botar alguém que se aproxime para que o Congresso não queira dar impeachment, porque se viesse esse vice aí, eles vão achar ainda pior. Ô Narlock, você acha que essa decisão aí acaba fazendo com que o Bolsonaro perca uma oportunidade aí de pregar para os não convertidos a escolha de um militar? Quer dizer, ele fica no mesmo campo, atendendo aí, na teoria, pelo menos, os anseios de quem já vota nele, pelas razões que escolhem o Bolsonaro?
Talvez sim, né? Talvez dê mais consistência para a chapa dele, para toda essa turma que pede intervenção militar e tal. É muita gente, né? Impressionante isso, na verdade, né? O Lula foi preso, depois que o Lula foi preso, teve um protesto nacional, uma comoção nacional que parou o Brasil, mas não tinha nada a ver com o Lula, na verdade ela pedia intervenção militar. Né? E vai dar consistência, mas o problema é que ele vai ter muito pouco horário político, né? Parece que agora dobrou o horário dele, de 8 para 16 segundos. Mesmo assim, eu acho que o grosso da população, aquela população que mal entende de política, que ainda não se influencia tanto por WhatsApp e tal, essa população depois vai rumar para o voto útil, e o Bolsonaro provavelmente vai ser vítima do voto útil, como o Meirelles. Né? Tem uma parte da população que quer intervenção militar, que gosta muito do exército, mas esses já estavam com o Bolsonaro, né? A intenção desses já era do Bolsonaro. Então, realmente, Edgar, eu acho que ele não ganha muito colocando aí o general Mourão. Consolida o nome dele como de fato ligado a essa ideia de exército, que é uma instituição muito respeitada no Brasil, força, botar ordem, isso que é o grande, simbolicamente ele representa isso, sabe, o desejo da população de alguém que tenha a força para impor a ordem na nossa sociedade. Mas ele já tinha essa imagem, então o general não traz muito, e acho que é resultado dessa incapacidade que o Bolsonaro demonstrou de montar uma chapa, de encontrar coligações. Vamos ser sinceros, né? PRTB, Levi Fidelix. Bom, tem uma boa notícia, pelo menos. A gente não vai ver o Levi Fidelix na eleição. Tá ótimo. Porque com isso o Levi Fidelix retirou-se da pré-candidatura e abriu espaço. Então o Aerotrem tá cada vez mais longe, hein? Cada vez mais longe. Não vai ser dessa vez, hein? Ô, Caio, ainda na política, vamos falar da chapa aí, Ciro e Cátia Abreu, que agora é do PDT também, né? Vamos, é do PDT, exatamente. Ela que agora era do MDB, né? Mas foi expulsa, você lembra por quê, né? Sim. A Cátia Abreu, a senadora, foi uma fiel escudeira da ex-presidente Dilma Rousseff, principalmente durante o processo de impeachment em 2016, e ela começou a defender tanto, com unhas e dentes, a Dilma Rousseff e a, inclusive, criticar o Michel Temer, e ela estava no MDB à época. Sim. O que levou a Comissão de Ética do próprio MDB, à época PMDB, expulsar a Cátia Abreu do partido. Quando ela saiu, ela foi para o PDT do Tocantins, onde ela começou a vida pública dela como pecuarista, e agora ela fechou, saindo do próprio PTB, do próprio partido de Ciro Gomes, a chapa com o Cirão, que estava bastante perdido. 2 semanas atrás perdeu o apoio do Centrão, começou a flertar com o PSB, aqui de São Paulo, do Márcio França. O PSB ontem oficializou o acordo que tem com o PT, ou seja, nas eleições a presidente nós ficaremos neutros. O Cirão ficou bastante decepcionado e agora lançou o nome de Cátia Abreu como vice dele. Cátia Abreu começou como deputada federal em 2002, em 2006 passou a ser senadora, foi reeleita em 2014 e no segundo mandato de Dilma Rousseff se licenciou do Senado para ocupar o cargo de ministra da Agricultura, se envolvendo pouco tempo depois nessa polêmica com o partido dela, à época, o MDB. Ela já foi do PFL, do DEM, do PSD e depois do MDB. Boa, daqui a pouco a gente retorna à política aqui no Morning. O assunto agora é a carta aberta publicada pela cantora americana Demi Lovato. Nesse domingo, ela falou pela primeira vez sobre o novo capítulo da sua luta contra as drogas. Vini, vamos lá, ela admitiu ter tido uma overdose de heroína. Qual foi o conteúdo desse comunicado da Demi Lovato? Exatamente, né, Edgar? Num post aí pelo Instagram, Demi Lovato se pronunciou pela primeira vez, né, desde que ela foi internada no último dia 24 de julho por uma overdose, e ela disse que sempre foi muito transparente, né, e com essa jornada dela com o vício, e que ela aprendeu que esta doença não é algo que desaparece com o tempo, que é algo que deve continuar a superar, e ela ainda não fez isso, né? Ficou 6 anos aí longe desse vício, mas agora teve essa recaída. E aí ela diz aos fãs, né, que ela é eternamente grata por todo o amor e apoio durante essa última semana, e que os seus pensamentos e orações positivas ajudaram ela a navegar por esses tempos difíceis. Ela também termina dizendo que precisa de um tempo agora para se curar e focar um pouquinho mais na sua sobriedade e no caminho para a recuperação. E aí ela diz: o amor que vocês me mostraram nunca será esquecido e eu estou ansiosa pelo dia em que posso dizer que saí do outro lado, vou continuar lutando. Curiosa essa fala quando ela diz, né, vou focar na minha sobriedade, porque um mês antes até dessa
internação dela, né, Edgar, ela lançou a música falando exatamente sobre isso, né? Falando sobre essa recaída, né? Falava de forma direta sobre essa recaída aí nas drogas. Foi um clipe que as pessoas até quando viram, né, ela lançar esse clipe já imaginavam que poderia estar acontecendo alguma coisa com a Demi Lovato, e aí realmente um mês depois teve a recaída dela com a overdose, e aí agora ela lança aí esse primeiro comunicado oficial, ela que foi encontrada, né, inconsciente naquele dia 24 de junho após sofrer a overdose. A gente tá vendo aí as imagens um pouquinho aí deste clipe, que foi o último, né, que ela lançou, falando exatamente sobre isso, sobre a recaída nas drogas. A gente, durante a notícia aqui no Morning Show, até inclusive me lembro de falar com Paulinha, né? A questão, o pai dela é um cara que é alcoólatra também, tem problemas com o álcool já de muito tempo. Ela já tinha tido problemas, né, com cocaína, com consumo de drogas. Álcool, analgésicos. E eu vou, enquanto a gente ouve aqui ao fundo e vê, quem nos acompanha por imagens esse clipe da Demi Lovato, vou passar a bola aqui pro Nalok aqui, para falar exatamente dessa questão das drogas, que é um problema mundial, mas que aqui no Brasil ele tem algumas especificidades, assim. O problema não é tratado como uma questão de saúde pública e mais ligado à questão do crime mesmo, por conta do tráfico ter criado até essa estrutura poderosa que deixa o Estado ali meio que de mãos atadas, sem saber muito e sem ter não só inteligência, mas força estrutural para combater, né? E o curioso é que é um assunto tão importante, tão caro para o mundo todo e especificamente, como eu disse, para o Brasil, mas nenhum presidenciável ainda se colocou abertamente e claramente, né, nessa corrida presidencial aí sobre essa questão. Será porque é um tema delicado, assim como o aborto, que gera divisões, antagonismos, e ninguém quer muito meter a mão nesse vespeiro por enquanto? Pois é, tem aquela teoria do eleitor mediano, né? O candidato, quando um político, quando é candidato a deputado, por exemplo, ele precisa ter ali 2-3% de eleitores fiéis. Então, se ele tiver uma posição radical, muito a favor do aborto, das drogas, ou contra o aborto e contra as drogas, ele consegue esse público, esses 2-3%, e é o mais votado, né? A gente tem o Jean Willis, assim, o Bolsonaro, por muito tempo se valeu disso. Mas quando você vai para o executivo, você precisa pegar uns 30%, 40%, 45% de eleitores do moderado. Não moderados, mas que estão no meio das... Sem ideologia, né? Sim. Então o pessoal sempre dá uma saboneteada nesses assuntos, né? Sempre assim, nas eleições sobre aborto, sobre drogas. Foi até interessante que o Meirelles, ele já falou que a maconha deveria ser legalizada no Brasil. Né, ele deu essa 2 semanas atrás, ele falou sobre isso, eu achei muito legal. Isto se não me engano, até fez uma capa e tal. É interessante, mas a gente imaginar como seria esse caso, por exemplo, triste da Demi Lovato no mundo em que as drogas fossem legalizadas, né? Como tratar isso? Nos Estados Unidos você tem estados que no vício com cassino, por exemplo, o que você resolve de forma privada isso, né? Existe uma lista negra e a própria usuário, a própria pessoa pode colocar o seu nome nessa lista, dizendo, olha, não me deixa mais entrar em cassinos. Se a pessoa depois se arrepender, ela pode tirar o nome dela, mas isso demora 4 meses para ela pensar de novo. Sim. Então a gente talvez pudesse, no mundo aí em que drogas são legalizadas, pensar em soluções assim para evitar esses casos tristes. Né? Algum movimento, pelo menos, né, João? Algum movimento. E essa especificidade brasileira que você mencionou, Edgardo, a gente tem realmente um crime organizado aqui que controla o tráfico de drogas e que é muito poderoso. Isso é causado também pela nossa política de proibição total, né? Em que a gente entrega todo esse setor, Sim. e que existe muita demanda, não sejamos hipócritas, as drogas estão aí porque existe demanda, a gente entrega todo esse setor nas mãos justamente do crime organizado, facilitando, portanto, esse enorme poder dele. É uma discussão muito importante para o Brasil, envolve liberdades individuais, envolve segurança pública, infelizmente, e eu até entendo esse lado, tem muita gente que é contra, se quer discutir, porque é óbvio, a gente olha para uma história como a da Demi Lovato, olha como a droga pode ser destrutiva, né? Mas a grande pergunta é, será que a proibição tem sido a melhor maneira de lidar com esse grande perigo que são as drogas? Tá? Lembrando que o álcool é super destrutivo também, né? O que o álcool faz com uma família, inclusive a família dela, acho que tão ruim, tão destrutivo quanto qualquer outra droga. Sim. Agora,
Será que proibir, portanto, a bebida seria a solução? Não. A gente poderia dar outro olhar, tratar as pessoas que precisam de ajuda. A ideia que o Leandro trouxe aqui achei muito interessante, inclusive, né? Ó, se a pessoa tem uma tendência ao vício, para ela pode ser proibido, inclusive, se bota numa lista negra. Mas você não precisa proibir para todos, você não precisa criar todo esse aparato do crime que está cuidando disso hoje em dia. São números que a gente aceita, né, Caio? Porque bom, vou falar para você que é um fumante e tal, mas os números do... obrigado. Fala agora que eu bato em mulher, que eu também dirijo carro bêbado, o que mais? Como pode aceitar um fumante nesse programa? Mas droga injetável, nenhum juízo de valor aí. Só tô colocar uma coisa para você que, assim, os números de mortes em decorrência do consumo do tabaco, do cigarro, que é uma droga legalizada, assim como o álcool, é enorme. E parece que a gente, tudo bem, isso não se discute, isso está já arraigado na sociedade. E a questão das drogas, das outras drogas, ficam em segundo plano relegadas a uma questão criminal, não de saúde pública. Né? Gente, quem assistiu ao Narcos, a primeira temporada, principalmente os primeiros episódios, viu bem como que é de uma forma real que a coisa acontece. Quando o Pablo Escobar se liga que ele pode ganhar dinheiro mandando droga pra fora, ele começa a colocar dentro de prancha de surf, ele começa a colocar no cadarço do tênis, ele manda por tudo quanto é... Ele sacou que era muito melhor fazer isso com drogas do que com televisores, eletrodomésticos. Exatamente. Né? Recentemente, no DHPP aqui em São Paulo, eu conversando com um delegado, ele falou o seguinte, ele foi fazendo umas contas assim de cabeça de quanto o PCC hoje lucra com cada navio que é enviado de cocaína para o exterior, a pasta base e tal, e lá ela triplica e tal, é na casa de bilhão o lucro dos caras. Tanto que a droga aqui internamente pro PCC já não é mais interessante, eles arrendaram tudo. Eu acho que é uma briga perdida. Evidentemente que com isso eu não quero dizer larga a mão e deixa como tá, porque senão aí vai virar um caos. Tem que ter um controle, com uma questão de segurança pública e tal. Mas agora o problema das drogas, na minha visão, não deve ser encarado só como segurança pública, só como vamos controlar. Vai ser muito difícil. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro. As pessoas, eu já tive a oportunidade de morar no interior, numa cidade de 100 mil habitantes, e sou de São Paulo, com 20 milhões com população flutuante. Os estilos de vida são muito diferentes. Numa cidade grande, a vida ela é muito agressiva mesmo. E você vê esses problemas geralmente com quem está em cidade grande. Enquanto a gente achar que o problema é só o acesso à droga, para por aí. Eu acho que o acesso o problema tá inicialmente em casa, na família. O sujeito ele é muito cobrado no ambiente de trabalho. Para quê? Para dar certo, para ser feliz. Ele é muito cobrado na sociedade, entre os amigos, para dar certo, para ser feliz, para ser melhor que com os outros. Agora, no século XXI, com o advento de Instagram, Facebook, que todo mundo é feliz, menos você, o problema se agrava. E aí o cara chega na casa dele e ainda tem uma família que puxa para baixo, não te dá apoio, te cobra e tal. Aí você só tem o dia inteiro, 24 horas por dia, alguém te puxando o pé para baixo. Enquanto em casa, na família, a gente não tem aquele baita prazer de voltar, cara, vivendo numa grande cidade sobretudo, você vai encontrar ou no cigarro, ou na cachaça, ou nas drogas, ou no remédio, alguma coisa pra você se aliviar, porque senão você fica com a cabeça latejando o dia inteiro. Eu acho que esse é o ponto principal. Não sei por que você tá rindo, mas... Eu tô rindo porque eu peguei da tua frase, você vai encontrar ou no cigarro, ou na cachaça, ou nas drogas. Quer dizer, a gente normalmente exclui mesmo esse é o ponto menor. O cigarro e o tabaco droga das também, drogas, Caio, não é isso? E deixa eu dar uma última consideração minha. A cachaça, por exemplo, é uma droga perigosa, assim. Também. Tem gente que consome numa boa, mas tem gente que sofre muito por ela, traz muita destruição para os lares. Mas eu prefiro que ela esteja sendo distribuída por uma empresa como a Ambev ou outras empresas de bebidas do que por um PCC, do que por um comando vermelho, do que pelas gangues que controlam hoje em dia o tráfico das drogas ilegais. Eu também já fui muito defensor disso, e até sou a favor da legalização de algumas drogas. Porém, a gente não pode esquecer que se começar a vender maconha na farmácia e tal, as indústrias elas também são ferozes. Elas vão falar, opa, tá viciando um pouco a galera, agora vamos lançar uma maconha mais poderosa. Não, mas tem que regulamentar, né? Que nem também com cigarro, sou a favor disso, mas tem que ser uma conversa muito bem discutida. Sei lá, minha opinião. Vamos lá, vamos seguir. Olha, a gente vai fazer o intervalo agora. Para nos acompanhar por imagens, você já sabe, pode acessar o nosso portal jovempanfm.com.br, baixe o aplicativo da Jovem Pan ou acesse também pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Já passamos aí de 200 mil inscritos no nosso canal, mas ainda falta a tua inscrição, tá bom? Na volta do intervalo a gente vai repercutir aqui a entrevista do Jair Bolsonaro
Bolsonaro à Globo News. E o editorial, mais especificamente, ô Bolsa, o editorial você causou lá, hein? As minhas entrevistas têm durado 2, 3 dias, né? O editorial lido ao final do programa pela jornalista Miriam Leitão. Não saia daí, o Morning volta daqui a pouquinho, agora 10 horas. Vai, já que você tá aí, Bolsa, dá hora pra gente. 10h36, horário de Brasília, tá ok? Eles são muitos, mas nós somos mais. Somos 27 milhões de empreendedores, heróis do cotidiano, heróis da vida real. Para nós não existe esquerda ou direita. A única direção que importa é para frente. Eles nunca vão entender. Os desafios que superamos, as frustrações no meio do caminho, as noites mal dormidas, a alegria de fechar o primeiro negócio, as pessoas que dependem de você. Eles nunca vão entender, mas nunca conseguirão nos parar. Não vamos nos esconder diante do desafio de mudar o Brasil. Pode parecer uma tarefa impossível, mas conquistar o impossível é o que nos move. Sabemos que o verdadeiro poder está nas nossas mãos. E são essas mesmas mãos que vão forjar um novo Brasil. Além da esquerda e da direita, um Brasil para frente. Hoje a gente está recebendo aqui no Morning Show o jornalista e escritor Leandro Narlock. Vamos para o próximo assunto aqui, vou jogar na roda depois para o seu comentário, Narlock, Joel também, Caio, Vini vai trazer uma notícia para a gente aqui. Na última sexta-feira, todo mundo já sabe, o candidato do PSL à presidência da República, o Jair Bolsonaro, foi entrevistado pelo time de jornalistas e comentaristas da Globo News. Em dado momento ali, mais já encaminhando do meio para o final da entrevista, ele falou sobre o apoio do Grupo Globo ao golpe militar de 1964, o que motivou uma resposta da direção do canal ao final do programa, o Central das Eleições. Daí eis que surge a história, em cima disso, do William Vac, Vini. Isso. Vamos lá, vamos colocar em panos limpos. Sim. Essa história aqui para o nosso ouvinte entender desde o início. Eu brinquei aqui até na voz do Bolsonaro, mas é verdade, né, Edgar? As entrevistas dele têm durado não só 1 ou 2 horas, mas vários dias, né? Vão repercutindo, assim, né? Foi assim no Roda Viva e foi assim também no Central das Eleições, muito pelo final, né, da entrevista, que eu considerei até uma melhor entrevista daquela que foi no Roda Viva, mas no final a Miriam Leitão, né, começou a ditar pelo ponto eletrônico uma nota oficial que era passada para ela, para até responder aquilo que o candidato Jair Bolsonaro falou sobre o apoio do Grupo Globo ao golpe militar de 64, que teria sido confirmado pelo Roberto Marinho em editorial 20 anos depois, e a Globo fez questão ali de colocar que em 2013, isso em um outro editorial, a Globo reconheceu que foi um erro, né, aquele apoio. Só que como isso foi no final do programa e foi passado por ponto eletrônico, a Miriam Leitão se atrapalhou toda. E foi realmente um momento assim, uma situação de saia justa, uma, né, saia pra justa, ela, né? eu fiquei até com dó dela. Ainda mais sendo ela, né? Ainda mais sendo ela. Eu ia falar isso agora. Ainda mais a Miriam Leitão, que tem todo um passado aí com tortura, enfim. E assim, acabou o programa, ela se despediu até do Bolsonaro, aí fica um silêncio, eles abrem aquele plano geral, Bolsonaro achou até que já tinha acabado o programa, ele faz até algumas ficou piadinhas, né? Ali. Aqui eu teria 2 minutos, eu quero, vou dar um abraço no Gabeira e tal. E aí ela, gente, espera um pouquinho, e aí ela começa a ler essa nota oficial. Vamos ouvir um pouquinho, Edgar? Uhum. A Miriam Leitão, lendo essa nota oficial, e vocês vão reparar agora a pausa que ela faz, porque o ponto eletrônico a prejudica. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato.
É fato que ficou realmente muito feio isso no ar. Era uma audiência espírita? Parece que ela estava recebendo uma entidade, alguma coisa do tipo. Estava recebendo o texto pelo ponto eletrônico e repassando esse texto. E o ponto estava muito devagar, né? A velocidade do ponto estava muito devagar. E muito mal planejado, né, Leandro? Porque isso daí, no momento que o Bolsonaro falou, você poderia ter preparado algo melhor, alguma coisa escrita, passado pelo celular por ela. Pelo TP. Ou até mesmo ter a produção se precavido já disso, porque poderia se imaginar que o Bolsonaro, em uma hora ou outra, soltaria isso, porque ele já soltou em outras ocasiões. Então ter ali, né? Inclusive na entrevista do Roda Viva que você mencionou. Exatamente. Então ter ali de antemão já alguma notinha, caso ele fale isso, vocês colocam, mas aí deixaram pro final e ficou essa coisa que ficou feia no ar. Aí entra na história o William Vac, que além de ex-apresentador da Globo, também era apresentador da Globo News, apresentava por lá o painel Globo News, e agora tem um canal no YouTube, né? Ele tem um programa no YouTube, mas às vezes ele solta painel algumas... William Vac, né? O painel William Vac, até pegou o nome, né? E às vezes ele solta também umas pílulazinhas, e aí ele brincou com essa situação e deu uma alfinetadinha, né? Em toda essa ocasião, mas aí ficou um pouco assim, parecia que ele também tinha alguma coisa com a Miriam, né? Sim. Porque assim, né? Do jeito que ele falou, do jeito que ele expôs a situação, imitando, né, o ocorrido, imitando, né? O jeito da Miriam falar, ficou uma coisa meio que até mal entendida. Vamos ver o vídeo que o William Vac soltou. Pessoal, vocês já pensaram em terminar uma edição do painel WW, os convidados sentados ainda ali, e aí eu falo assim, aguenta mais um pouquinho, um momento. Eu queria dizer, em relação ao que o convidado acabou de dizer, abre aspas, que é fato, fecha aspas. Gente, eu não sei como é que vocês adjetivam isso, cada um adjetiva evidentemente como quiser, mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer aqui, dar um recado direto a todos vocês. É um comercial, é um promocional do painel WW. Eu me lembro da minha primeira frase no primeiro minuto do primeiro programa, que eu tenho essa alegria enorme de trazer nessas plataformas digitais. Eu não tenho chefe no ponto. Eu falo as coisas pela minha consciência, as pessoas concordam, discordam, aplaudem, xingam, mas eu queria a todos deixar um recado. Fiquem tranquilos. Tudo que eu falo é por mim. Eu não tenho chefe. Então, mas agora ele não tem chefe no ponto, né? Agora, nesse novo momento, na plataforma digital, o William Vac não tem esse chefe no ponto. Eu acredito que por todos os anos que ele passou na Globo, ele tinha. E talvez se ele estivesse no lugar da Miriam Leitão, ele tinha que ter feito o mesmo. Ou ele ia ignorar uma ordem que veio de cima. Né? Mas ele não tá criticando ela, ele tá falando de uma relação de poder que se estabelece. Mas é um deboche já meio incutido ali, né? No começo da Globo, veio um deboche, né, Joel? Me parece meio injusto, porque ela tá lendo a opinião oficial da Globo, uma nota, não é a opinião dela, né? Então parece um deboche mesmo. Inclusive os próprios diretores do canal ali, frente a essa reação do William Vac, colocaram que ele durante... Essas são as palavras, a frase. Longos 15 anos utilizou o ponto eletrônico, obviamente, que o salvou de várias roubadas ali, né? E levou a fazer correções no ar por conta de coisas que haviam sido ditas ali no jornal. Teve gente que brincou até, né? Se você tivesse com ponto naquela hora que você soltou a piadinha racista, poderia ter livrado. Você estava empregado ainda na Globo, tal. Teve gente que lembrou que ele também utilizou muitos anos este ponto eletrônico. E depois, numa entrevista ao UOL, aí ele dá uma opinião que vai mais no que o Joel mencionou aqui, que ele diz o seguinte: a Miriam não tem culpa nenhuma, sim, o mico foi criado para ela, todo profissional de TV sabe que ela não inventou a situação, foi alguém que criou para ela, é como um piloto, ele não pode desrespeitar o controlador de voo. William Vac que adora, né, fazer comparações com a aeronáutica, né, porque ele realmente é um especialista, mas é que naquele comecinho do vídeo soou realmente como um deboche até a própria Miriam, mas aí ele se explicou aqui e fez uma crítica que acaba se destacando por ele ser um ex-profissional da emissora. Ficou evidente o ressentimento ali, né? Ficou evidente o ressentimento. O William Vac foi tirado da Globo por um comentário fora do ar, sim, que foi constrangedor e que a Globo acabou... Muita gente viu de uma forma injusta, de uma forma, assim, uma reação exagerada a um comentário radical demais. Foi uma reação radical demais aquele comentário, mas que de fato demandava pelo menos um pedido de desculpas, mas foi tirado da Globo. E agora a Globo, no ar, protagoniza um comentário também constrangedor para a emissora, pelo que ela mandou. No caso dele, perdeu o emprego por uma coisa fora do ar, e a Globo agora protagonizou esse momento ridículo
E infantil mesmo, né? Parece que os chefes da emissora estão tentando responder de uma forma pueril à provocação do candidato ali. Sim. E acho que o William Vac aproveitou este momento, inclusive, para vender o programa dele. Olha, no meu programa agora é óbvio, por 15 anos ele teve ponto. Agora, no programa dele não tem mais. A Globo, assim, vou fazer o papel do advogado aqui do diabo, né? Mas a TV Globo, ela se sentiu na obrigação de transformar, de pôr luz, né, nos fatos que, desde de 1964, que vem o comunicado do jornal o Globo, através do seu chefe, editor, Roberto Marinho, a reiteração disso em 84, em 2013 ele falece, em 2013 a Rede Globo coloca um comunicado dizendo e assumindo que esse apoio se revelou no decorrer da história, visando todas as forças que regem a democracia, um erro, né? Então ela fez questão de deixar isso claro, que em 2013 já reconheceu esse erro. Então, na verdade... Porque se deixa passar batido também, as pessoas que ouvem agora, os mais jovens, que por acaso não pegaram esse comunicado, acham e acreditam nisso, pronto. Mas acho que é uma questão da forma de fazer, eu acho. Daí deviam ter buscado uma forma mais bem amarrada. Poderia ter vindo isso pela internet, né? Poderia ter soltado uma nota ali na conta oficial da Globo News. Ou ter preparado. Quando o candidato trouxer a coisa da ditadura, você já na sua pergunta fala, informamos que a Globo repudiou esse apoio à ditadura e passa pra frente, sabe? Né? Não depois da entrevista, como meio tentando constranger o candidato parado ali sem poder falar nada, dando esse comunicado psicografado, sei lá, que ela recebeu do ponto. Ô Narlock, do ponto de vista do debate político e de estratégia política, você acha que o Bolsonaro fez certo ao retomar esse assunto, trazer à tona esse editorial da Globo em que ali se manifestava apoio ao golpe militar? Acho que sim. Existe, na verdade, aí um cadáver que o Bolsonaro, talvez de forma saudável, esteja desenterrando, que é sobre essa questão de 64 especificamente, né? Eu lembro que em 2004 eu trabalhava numa revista de história da Abril e a gente entrevistou o Roberto Tivita sobre como é que foi o dia do golpe, né? O dia ali, o 31 de março, o 1º de abril, como é que foi? E ele disse, olha, eu adorei, a gente saiu na rua em festa, foi ótimo, todo mundo ficou aliviado. E o meu chefe pegou aquela declaração e mudou o texto. Falou, não, o cara não pode, a gente não pode falar que o cara apoiou o golpe de 64. A gente publicou uma outra versão do que ele tinha falado e depois o meu chefe levou um corridão, levou uma bronca do Roberto Tivita e explicou uma coisa que hoje é muito claro para mim, que em 64, imagine, por exemplo, se esse golpe da Venezuela, que a gente vai falar daqui a pouco, é bem sucedido. A gente vai ficar um pouco aliviado, né, por todo aquele caos da Venezuela. É claro que é um exagero comparar o caos da Venezuela com o Brasil de 64, mas as pessoas em geral ficaram aliviadas em 64. Ninguém imaginava que aquilo a partir de 68 viraria aquela ditadura horrenda que a gente teve, né? Então muita gente pensava, até os próprios militares imaginavam que o golpe demoraria até a próxima eleição e o Castelo Branco abriria novas eleições. Então, quer dizer, eu não gosto muito desse editorial de 2013 do Globo, porque parece que hoje em dia é muito fácil falar, né? Mas com as opções que você tinha naquela época, né, a gente não tinha condições ideais naquele momento. Então, acho que está bem saudável essa discussão do Bolsonaro. E é o mesmo assunto quando se fala da revolução, né, da tomada do poder pela esquerda, o que viria a ser uma ditadura e construir uma ditadura. Quer dizer, as forças naquela época que se digladiavam no campo político e no cenário político brasileiro eram antagônicas. E a força que prosperou e impôs a sua vontade foi a força dos militares que tomaram o poder. E sem a visão, né, depois da história transcorrida, como você falou, muita gente embarcou, né, nessa questão de como sendo o caminho certo a ser tomado, visando as instituições democráticas brasileiras. Sim. Mas também reconhecer como um erro, eu acho que com a história contada no mínimo um dever, né? É engraçado como o passado muda todo dia, né? Como a gente vai retratando o passado de acordo com interesses, com o marketing do presente, com o que é mais importante hoje, né? Nesse caso. Quer falar? Só fazer uma linha, até algum de vocês podem até complementar. O que ninguém fala, o Leandro colocou muito bem, né? Não havia muitas opções naquela época. E é o seguinte, também não tô defendendo aqui, torturador, não, nada disso, mas
se não fossem os militares, haveria um golpe da esquerda também. É isso que eu MR8, você tinha Franklin Martins, Dilma Rousseff, todo mundo andando com metralhadora na mão e tal, e doidos para tomar o poder. Não, acho que isso foi mais a partir de 68 e tal. Mas o discurso que o João Goulart deu no Clube Militar, eu fico imaginando se aquilo acontecesse na Inglaterra, e o país de longa tradição democrática, acho que até lá o presidente seria deposto, entendeu? O cara conclama o baixo clero dos militares, né, para quase um golpe, para se insurgirem, como outros países reagiriam a isso, né? Uhum. E hoje o filho dele tá aí, né? Olha que é uma história, né? O filho do João Goulart tá aí como um dos candidatos também nessa corrida presidencial. Vamos lá, seguindo na política, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou o que ele chama de caráter fascistoide da Operação Lava Jato. Caio, em que circunstância foi dada essa declaração pelo ministro do Supremo? Hoje de madrugada, no programa veiculado pelo SBT, Poder em Foco, durante essa entrevista, Gilmar Mendes se referiu à Lava Jato dessa forma, usou a palavra fascistoide na declaração dele, abre aspas, há uma prática fascistoide quando eles não podem mais ser questionados. A força-tarefa da Lava Jato, ele se refere. Ela tem méritos inegáveis, como outras operações, mas todos nós estamos sujeitos a críticas. Essa declaração foi dada porque, segundo o Gilmar Mendes, isso se deve em parte ao formato força-tarefa, assumido desde o começo da operação. Aí abre aspas novamente, esse modelo de força-tarefa, quando há um promotor, um delegado ou um juiz para chamar de seu, é uma ameaça ao Estado de Direito. Juiz é órgão de controle, não auxiliar de promotor e nem de delegado, fecha aspas. Além dessa polêmica declaração, que é evidente, claramente uma beliscada aí a figura do Sérgio Moro e daí por diante, o Gilmar Mendes falou ainda que espera que o ministro Dias Toffoli, que vai assumir a presidência do STF agora em setembro, volte a discutir esses temas a partir de setembro. Que temas? Prisão após segunda instância, a unificação do bem-estar entre os poderes, que segundo o Gilmar Mendes foram muito desgastados nesses últimos tempos, mas sem olhar para o próprio umbigo, sem avaliar o porquê que houve esse desgaste. Mas ele tocou nesses temas aí bem ácidos, bem ásperos. O Caio, não sei se você viu uma citação também, eu acompanho, a gente procura acompanhar as pessoas, os perfis das pessoas nas mídias sociais. O Gilmar Mendes no sábado fez menção a um texto, a um artigo do Demetrio Magnoli, em que ele traz a questão, né, do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Cancelier, né, que se suicidou movido por um processo, segundo o qual dizem que não há provas ali, né, que foram conduzidos pelo que ele chama, nas palavras do Demetrio, de uma espécie de atitude missionária, né, dos procuradores, né, enfim, das pessoas ligadas, dos delegados. E ele faz até uma citação ao Eduardo Jorge Caldas, que era secretário no governo do Fernando Henrique Cardoso, secretário-geral, né, da Presidência da República, que citando inclusive uma frase dele, que eu anotei aqui para passar para a gente falar um pouco mais sobre isso. Ele diz que o Eduardo Jorge Caldas diz o seguinte: convivo com o pior de todas as sentenças, a mácula da minha honra por crimes que não cometi ou que sequer existiram. No caso do Cancelier, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, não há possibilidade disso, até porque ele, impedido, né, de pisar na faculdade, na reitoria, acabou se suicidando. Hoje em dia, ser acusado, está sendo ou mesmo investigado aí pela Procuradoria, pela Polícia Federal, muitas vezes já é uma sentença, né? A pessoa já está condenada assim, de partida, a honra dela é jogada no lixo, ela não tem mais acesso ao trabalho dela, aos bens dela. O caso desse reitor foi muito isso, né? Assim, com base de evidências quase nenhuma, impediram ele sequer de entrar na universidade, jogaram toda a reputação dele no lixo, e a pessoa é levada muitas vezes a um ato de desespero. O legal desse texto do Demetrio Magnoli é que ele pegou duas figuras, uma mais de esquerda, que era o reitor, e uma mais ligada ao PSDB, lá, que foi o secretário do Fernando Henrique. Em ambos os casos é isso, procuradores com sentido de justiça divina por trás, ou promotores e juízes, querendo passar por cima de todas as regras, ou pegar os culpados, custe o que custar, acabam destruindo a vida e a honra de pessoas, muitas vezes de pessoas inocentes. Isso é um perigo. Agora, qual que é o grande problema? O problema é que hoje em dia a gente se vê num dilema entre defender uma investigação e outras operações da polícia que são importantíssimas para o Brasil, Lava Jato e tantas outras operações que a gente acompanha, de um lado, e do outro, quando a gente combate os abusos dessas coisas, a gente sente, puxa, mas
quem levanta a voz para combater esses abusos, às vezes está defendendo o interesse de corruptos, né? Naloc, quer comentar? Assim, é inegável, claro, a importância da Lava Jato para o Brasil, né? Quer dizer, a gente estava ali numa roda de empreiteiras que favoreciam políticos, que favoreciam empreiteiras, que favoreciam políticos. A Lava Jato, ela parece que destruiu esse círculo vicioso e acho que vai ter frutos muito, muito bons no futuro. Mas ninguém tem monopólio da virtude. Além desse caso da UFSC, que acho que outro caso desastroso e patético, que dava um filme até de comédia, é a Operação Carne Fraca. Né? Os caras dizendo que a carne era feita de papelão, quando na verdade o cara estava querendo entrar com caixas de papelão no frigorífico. Sim. E aquilo causou talvez um estrago, não sei se maior, né? Não sei se teve gente que morreu por aquilo, mas muita gente perdeu o emprego. Sim. Até hoje o frango brasileiro não entra Crise na Europa. econômica, enfim. Exatamente. A delação da JBS também, outra com grandes elementos, com grandes pataquadas no meio. Né? Procuradores e policiais também têm interesses próprios, né? Também querem celebridade, também às vezes têm uma ambição política, então tudo isso está em jogo aí. A gente não pode achar que eles são os donos de toda a virtude sempre. 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan. Eles são muitos, mas nós somos mais. Somos 27 milhões de empreendedores, heróis do cotidiano, heróis da vida real. Para nós não existe esquerda ou direita. A única direção que importa é para frente. Eles nunca vão entender. Os desafios que superamos, as frustrações no meio do caminho, as noites mal dormidas, a alegria de fechar o primeiro negócio, as pessoas que dependem de você. Eles nunca vão entender, mas nunca conseguirão nos parar. Não vamos nos esconder diante do desafio de mudar o Brasil. Pode parecer uma tarefa impossível, mas conquistar o impossível é o que nos move. Sabemos que o verdadeiro poder está nas nossas mãos. E são essas mesmas mãos que vão forjar um novo Brasil. Além da esquerda e da direita, um Brasil para frente. Jovem Pan Morning Show. Vini, você que é o comandante em chefe agora da nossa trupe dos internautas aí, como é que tá aí a nossa hashtag eleição no morning? Olha, Edgar, tem muita gente comentando aqui na hashtag eleição no morning, mas você sabe que eu tô voltando agora, né? Não tenho a mesma habilidade da Paulinha. Vai dar desculpinha já. Né? Então a gente não tá ainda nos TTs, né? Mas eu separei aqui alguns... A Claque não gosta, a Claque vai. Pois é, mas vamos entrar até o final do programa, a gente reza pra entrar aí, pelo menos na pelo menos na vice-colocação, né, já que a gente tá falando tanto de vice agora, né, Edgar? Eu separei uns tweets aqui do pessoal comentando essa hashtag eleição no morning, como a Daniela, que diz o seguinte: todo mundo de olho no vice-presidente, pois agora temos certeza que ele não serve somente de enfeite na estante, hashtag eleição no morning. Outro tweet também da Sabrina Araújo, que diz: diga-me quem é seu vice e eu te direi quem és. É importante aí refletir sobre isso. E a Vânia Martins comenta que eleição no morning é um tema importantíssimo, mas ela só vê mais do mesmo por parte dos candidatos. Tá um pouco sem paciência pra esse assunto, viu, Edgar? Acho que tem mais gente sem paciência, por isso que a gente não tá nos TTs ainda. Olha, parece que fica uma coisa de cota, né, da mulherada como vice também, pô, né? Agora todo mundo tem que pôr a mulher, tentou o Bolsonaro, a Janaína, a Cátia Abreu agora, né, firmada como vice do Ciro. Ana Amélia, a Manuela, que, né, tem tudo pra ser a vice do Haddad. Guajajara, né? Só a Marina que trocou, né? A Marina é a cabeça de chapa ali, né? A cabeça da... Eu lembro teve aquela época nas indústrias de cigarro, com aquela batalha contra o câncer, nos anos 60, 70, que eles começaram a anunciar: esse dá menos câncer, este cigarro não dá câncer. E, na verdade, isso era um tiro no pé, porque acabava lembrando as pessoas do pulmão, da relação entre câncer e cigarro, né? Depois eles pararam pra isso, fizeram como It's Toasted, né? Tipo, uma coisa que não diz nada. E às vezes eu penso se esse efeito também não existe nas candidaturas. Não, a gente tem cara de machista, então vamos achar
vamos pôr uma... exato. Mas isso pro público, às vezes, comunica. Mas a mulher não embarca nessa, não. Eu acho que não. Também acho que Cada não. vez as pessoas estão mais informadas, mais atentas a esse tipo de manobrinha para agradar ali, né? Olha, a gente repassou essa pergunta também das eleições, com relação aí às eleições. Perguntamos para os nossos ouvintes na enquete se eles estão otimistas com as eleições que vem aí, né? Já estão se descortinando aí. E vamos ver o que eles responderam. Tem várias mensagens em vídeo. Solta pra gente, Murilo, por favor. Olá, pessoal do Morning Show, bom dia. Aqui é a Alessandra, eu falo da cidade de Piracicaba. E a minha expectativa para as eleições desse ano é que se comece a mudar alguma coisa, porque eu acredito que não vai ser em 4 anos que vai melhorar 100% o que está acontecendo agora. Beijos, até mais. Boa. Muito bom dia, Morning Show. Sou Fernando Faria de Pimenta Bueno, Rondônia, interiorzão de Rondônia. Opa. Quente pra chuchu aqui. Respondendo a pergunta de vocês, eu estou bastante animado com o cenário que nós temos aí se desenhando politicamente falando para o Brasil. Eu acho que nós temos potencial para chegar em 2020 aí com 2019, né? Com um cenário bem melhor, talvez, de desenvolvimento, de perspectiva de futuro que os próprios Estados Unidos, né? Eu acho que nós temos a faca e o queijo na mão, é só dar uma esquentadinha e cortar e tá tudo bom. Bom, gente, nós temos que parar de falar de crise e falar um pouco de esperança, criar expectativa. O brasileiro, ele é um povo aguerrido, um povo que constrói aquilo que quer, e nós temos muito aí para lutar pela frente. Partiu para cima, Jovem Pan Morning Show, muito bom dia para vocês. Boa! Bom dia, Morning Show, sou Guilherme de Campinas, Edgar Vivo Bugre. Aê, Bugrão! É impossível tá empolgado com essa eleição. Tô vendo que o PT tá fazendo, aí coloca a Manuela Dávila, aí tira, aí volta a Haddad, aí coloca a Lula. Cara, uma bagunça isso aí, né? Não dá pra confiar. Grande abraço a todos, bom dia. Aí, bom dia, o conterrâneo aí dando a sua contribuição, participando aqui do Morning Show. Você vê, né? Ele cita ali, coloca, tira, tem uma confusão no ar, mas essa, digamos, pulverização pra lá e pra cá, em termos do espectro ideológico, ela é bem-vinda numa eleição, né? Se você tem ali um direcionamento mais pra um lado ou pra outro, é que é um problema, né? A pulverização é legal ter muitas opções. O risco, pra mim, é quando a gente fica só nas opções radicais, sabe? Ou a gente tá pensando nos extrema esquerda, né? Ou na extrema direita. E talvez o que o Brasil precisasse fosse um debate entre posições diferentes, sim, mas com mais próximas de um centro, capazes de dialogar e de adotar posições moderadas, às vezes até de meio de caminho, para conseguir contemplar aí todos os interesses que precisam estar juntos aí no Brasil. E por falar em esperança, o Cabo Daciolo anunciou também, né, Edgar, sua candidatura à presidência, né? Pelo Patriota. Pelo Patriota, mais né? um candidato aí na corrida. Cabo Daciolo, que era do PSOL, né? O PSOL ajudou a eleger o Cabo. Do PSOL, exatamente. E descobriram que ele não seguia exatamente a ideologia do PSOL. Eu não sabia. Agora só falta o marronzinho, né? O marronzinho da eleição de 1989 tinha que voltar, porque tem tanto candidato. Mas o fulano da farmácia vai ter, pode ter certeza, cara. Olha aqui, outro nome confirmado, além desse que o Vini trouxe agora pra gente, como vice na corrida ao Planalto, foi o do ex-governador gaúcho Germano Rigoto. Ele vai compor a chapa com o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, do MDB. É a primeira vez desde 1994 que o partido tem uma candidatura própria à presidência. O PMDB sempre se amalgamou ali, né? Aderiu ao poder, né? Que seja quem fosse ali nesse cargo, né? Naloque, por que a candidatura do Meirelles não decola? Pois é. Eu acho que tem duas razões principais. Ele fala muito mal, né? O Meirelles tem um linguajar ali, às vezes, até mais complicado que o da Dilma. Eu não acho que eu fale mal. O Caio revela mais um talento. Olha aí, Vini, tem competição. Às vezes, pra falar uma coisa muito simples, ele foge de qualquer termo concreto e vai para umas abstrações e tal. Mas, além disso, ele é pouco conhecido, né? Acho que como o Dória ganhou no primeiro turno da eleição, nessa época ninguém conhecia ele, as pessoas não botavam fé na candidatura dele também. Talvez o Meirelles cresça um pouco mais. Ele fez um excelente trabalho como ministro da Fazenda, né? A inflação, a gente estava ali com inflação de 2 dígitos, ela caiu para 3%, né? E a taxa de juros caiu, o rentismo, né? Aquelas pessoas que vivem de renda, o rentismo está meio que acabando no Brasil.
E o que é muito bom, porque isso faz a economia girar, você vai ter que produzir para ganhar dinheiro. Muito talvez por causa do Meirelles, né? Foi um bom ministro, bom presidente do Banco Central na época do Lula. E eu acho que é uma boa opção para o Brasil, mas com esse linguajar dele não vai ter. Ô, Narlock, tirando a falta de carisma, né? Essa questão também da economia, que tudo bem, o brasileiro sente no bolso, mas falta conteúdos e ingredientes ali para torná-lo um candidato palatável, atrativo. Me surpreende você não dizer que também ele está atrelado a um presidente que é a maior rejeição da nossa história, né? Também, né? Claro, o MDB parece que é um partido de gangsters esclarecidos, né? Quer dizer, ele sabe o que precisa ser feito, reforma da Previdência, combate à inflação, privatização aqui e ali, só que são gangsters, entendeu? Quer dizer, tem muito gangster no meio do partido. Então, talvez essa seja a raiz dessa impopularidade do Temer. Né? É engraçado que o próprio MDB não vai botar dinheiro nessa campanha não, né? É o próprio Meirelles que vai se bancar, ele que vai se bancar. Acho que tem muito de vaidade aí no meio também, né? Mas para eleger um economista, cabeça de economia, eu sou economista, eu posso falar, cabeça de economista é muito difícil para eleger, assim, para falar com a população, é muito teórico. Fora tá ligado ao governo aí que, goste ou não, simpatize ou não com o Temer, o fato é que a população realmente não engoliu esse governo, ele é muito impopular. Quem está ganhando aí é o Alckmin, né? Porque a esquerda tenta dizer, o Alckmin é o candidato do Temer. Ele pode dizer, não, ó, vocês esqueceram que existe o Meirelles? Ele tá ali, ele é o candidato. Gente, a gente tem na história recente, desde a redemocratização, tirando as eleições de 94, o MDB sempre indo na onda, né? Ele não tem candidato próprio. Ok, ele quer se perpetuar no governo sempre com bancada, elegendo bancada. Aí aparece o Meirelles falando, eu não vou botar dinheiro do partido, eu não quero ter acesso a fundo partidário, eu faço com o meu próprio dinheiro a minha campanha. O MDB sorri, né? Fala, então beleza, então o dinheiro que a gente tem, a gente usa para fazer uma mega campanha com os deputados e assim formar a bancada e assim continuar chantageando quem quer que seja entrando no poder. Agora, sinceramente, eu não tenho, é uma desconfiança minha. O Henrique Meirelles vai botar dinheiro da própria grana? Acabou de vir a notícia que ele colocou 400 mil reais pra fazer uma pesquisa. Não, a grana é o que não falta pra ele, pô. Tudo bem, mas quem que é doido que rasga esse dinheiro? Só que o Meirelles, ele é muito menino de recado de banqueiro. Ele é o cara que senta à mesa com o banqueiro. Ele já foi pago pra construir banco original, já foi do Banco Boston e tudo mais. Será que não são os próprios banqueiros que falam, bom, vamos ver o que vai dar, vai lá, tenta aí, porque se você ganhar, você vai fazer o que a gente quer. A gente fez algumas medidas, aumentaram agora o uso do FGTS para comprar apartamento com até R$1,5 milhão de reais, mas ninguém fala em baixar os juros, e daí por diante, o governo sempre servindo à vontade dos banqueiros. O Meirelles talvez cumpriria esse papel. Depois não ganhou as eleições, mas botou muita grana, aí vão repagar para ele esse dinheiro, reaver esse dinheiro com, vem aqui me dá uma palestra, me dá uma consultoria e tal, e aí a gente paga essa grana. Não seria isso? Isso é uma teoria da conspiração. Tá prevendo uma futuraça, né? Eu acho que é isso. E aí, vamos ouvir o economista. Vamos ver de onde vem as doações dele, né? A princípio, ele tá querendo bancar por ele mesmo. Vai vir da conta dele. Vai vir da conta, ele é muito rico. E, enfim, acho que os banqueiros também, eles sabem fazer um jogo de que eles não dependem de um candidato. Falando em dinheiro assim, e falando do Meirelles, palavras do candidato Ciro Gomes. Ele tem mais de 100 bilhões, né, fora do país. E para ele, o Ciro Gomes, quando fez esse comentário e essa colocação, disse que isso por si só já é um contrassenso. Uma pessoa que quer governar o país, reger uma economia e tem sua fortuna toda locada fora da nação. É uma questão aí também. Não é crime, né? O crime não é crime. O crime é não declarar, exato. Mas se você for olhar para o lado dos banqueiros, o Meirelles não ajudou muito os banqueiros, né? A gente teve uma queda de juros muito grande nesses últimos 2 anos. Isso não é exatamente bom para os banqueiros. Além disso, o Banco Central e o Ministério da Fazenda agora estão começando algumas medidas para aumentar a concorrência bancária no Brasil, para você ter mais banco que ofereça juro menor, que não se fazia antes. Então, não sei se concordo muito. Vou pedir... desculpa. Não, eu vou pedir pro Henrique Meirelles da hora certa, então, aqui pra gente. Eu acho que o Caio tá certo, mas são 11h18. Jovem Pan Morning Show. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitou que o Brasil adote medidas para proteger a vida da arquiteta Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco. Informações diretamente do Rio de Janeiro com o nosso repórter Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Fala, Ed Presidenciável, beleza ou não? Até eu, hein, meu? Eu votaria em você mole. Honesto, passado limpo. É uma pessoa de conduta ilibada, né? Totalmente. E contribuiu para o desenvolvimento
da sociedade brasileira, entendeu? Pro crescimento vegetativo, né? Pro número de filhos entre casais, enfim. Olha, ô Viga, te chamaria pra compor chapa comigo como vice também. Boto fé que você seria um bom vice. Mas vamos lá, Mas nesse caso o vice não ia trabalhar, é só fazer figuração, né? Não ia te empichar não, né? Vice figurativo. Vamos falar do caso aí da Mônica Benício, que é a viúva da vereadora Marielle Franco. A Comissão, como eu disse, Interamericana de Direitos solicitou que o Brasil adote medidas para protegê-la, né, Viga? Meu cara de gato, tá chovendo a beça aqui no Rio de Janeiro, por isso que eu tô mais incluso, porque eu tô defendido aqui por um guarda-chuva e por copas de árvore, mas não tem sido o suficiente. Estou literalmente molhadinho, viu, meu cara de gato? A Comissão de Direitos Humanos da Comissão Interamericana está pedindo providências do governo federal, pediu uma manifestação, um posicionamento no máximo em 10 dias, porque Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, anunciou que está sendo ameaçada, tem recebido telefonemas anônimos, ligações estranhas e está sendo perseguida na rua. E ela entende que isso pode ter ligação com o assassinato da sua companheira Marielle Franco, diga-se de passagem, no próximo dia 14 agora, meu cara de garra, já vamos chegar à marca, já vamos completar nada mais, nada menos do que 5 meses desse caso. As autoridades brasileiras já foram comunicadas desse pedido, dessa solicitação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e no frigir dos ovos, no final das contas, pode designar que a viúva de Marielle Franco, Mônica Benício, seja incluída em algum programa de proteção a testemunhas, de proteção aos direitos humanos, ou pedirá para que o governo do estado do Rio de Janeiro o faça. Só que o problema é o seguinte, meu cara Edgar, aqui no Rio de Janeiro, esse programa de proteção a testemunhas ou em favor dos direitos humanos está praticamente morto diante da falência do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a sorte que ela tem que ter é que o governo federal abrace essa causa e passe a ser protegida pelo governo federal, não pelo governo do estado, porque tem programas para lá de frágeis e decadentes, Edgar. Tá certo, Viga. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí na cidade que insiste em permanecer maravilhosa. Molhadinho, mas vou, Edgar. Molhadinho, mas vou. Isso aí, garoto. Tá aí o Viga falando com a gente. A gente vai fechar o Morning Show dessa segunda-feira com a editoria internacional aqui falando sobre a Venezuela. O governo da Venezuela informou que 6 supostos envolvidos no atentado contra o presidente Nicolás Maduro foram detidos nesse domingo. Ele passou aí por essa tentativa, então, esse atentado, quando fazia um pronunciamento público, né, para as Forças Armadas e para a população da Venezuela, né, Caio? Exatamente, ele estava na parte dizendo que era o momento de recuperação econômica do país durante a festividade em comemoração aos 81 anos da Guarda Nacional Boliviana, quando no alto do palanque, ao lado da esposa dele, houve uma explosão, um estrondo. O Murilão vai rodando imagens pra gente, não dá pra ouvir o barulho da explosão, mas esse era o momento do discurso. Não dá pra ouvir por quê? Acabou de acontecer, só que os microfones falharam, foi uma explosão bastante grande, o soldado estava ali concentrado, olhou para o lado, houve uma correria, os soldados que estavam enfileirados saíram correndo no momento da explosão. O próprio Nicolás Maduro ficou paradinho onde estava com a esposa dele, mas os seguranças que estavam no alto do palco foram e o cobriram com coletes à prova de bala. Nesse domingo, 6 pessoas foram presas, sendo acusadas de terem ligação com esse ataque, mas ainda não tem nada muito provado. O Nicolás Maduro, horas depois, bem longe dali, deu de novo uma entrevista coletiva, fez um pronunciamento dizendo que ia investigar quem tinha a autoria disso, mas que sabia que poderia ser um ataque ligado à extrema-direita e também colocou a culpa no presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e falou: a gente já identificou pessoas que querem me matar, essas pessoas são financiadas por gente que está nos Estados Unidos e eu espero que o Trump tome algumas medidas, nos ajude a encontrar essas pessoas. À noite, numa entrevista à Fox News, o assessor de segurança da Casa Branca falou: não, os Estados Unidos não tem nada a ver com isso, a gente lava as mãos. Concomitantemente, numa conta do Twitter,
umas pessoas, um grupo pequeno, mas que tem mais de 97 mil seguidores, assumiu a autoria. Falou, nós somos os autores desse ataque, a gente queria matar o Nicolás Maduro e só vamos parar quando a democracia se reestabelecer no país. Só que aí veio o Corpo de Bombeiros da Venezuela e falou assim, gente, é o seguinte, nem a versão do Nicolás Maduro e nem desse grupo terrorista a gente endossa, porque acabamos de atender num apartamento que fica num prédio muito perto dali de onde ele estava, uma explosão de gás de cozinha num apartamento. Então, tá tudo sendo investigado, mas tá tudo ainda muito misterioso. Não sabemos ainda, né, Caio, se foi realmente um atentado, se foi uma invenção do governo, mas o fato é que isso agora nem importa tanto, sabe? Porque tendo sido real ou não, o governo vai usar isso como uma justificativa para se tornar ainda mais autoritário e ainda mais ditatorial. É a mesma coisa que fez o Hitler na Alemanha, a mesma coisa que fez o ditador, o presidente turco, Erdogan, recentemente também. Não sabemos se houve uma tentativa de golpe ou não, mas o governo usa isso, vem muito bem a calhar para os planos de um ditador que quer se impor com cada vez mais violência na população. O que você acha, Narlock? O fato é que o Maduro só sai do poder morto. Ele já ultrapassou um ponto de não retorno, né? Ele já cometeu crimes demais na Venezuela para ele, por exemplo, falar, bom, eu cansei do poder, agora eu vou ser um cidadão comum. Ele vai ser preso e talvez morto pela população. Ele poderia talvez se refugiar em algum outro país, mas quer dizer, agora ele tá como o PT às vezes, né? Tem que investir nessa ideia e tem que ir até o final. E é muito triste, na verdade, que esteja demorando tanto. E às vezes assim, a ditadura ela vai montando elites e pagando setores para se manter, e às vezes isso pode durar décadas, né? Tipo, na Venezuela, no Irã, na Coreia do Norte, esses governos que destroem a população duram anos e anos e continuam. Tomara que isso não aconteça na Venezuela. É isso. Então a gente vai fechar a lojinha hoje. Ficamos por aqui. Queria agradecer a presença do jornalista Leandro Narlock com a gente aqui, comentando aqui os fatos da política brasileira. Obrigado, um abraço hétero pra você. Pô, aliás, você mandou um abraço hétero pro Gabeira. Pra quem você tem admiração, né? E outra coisa, se eu fosse homofóbico, eu não estaria ali com eles. É isso aí, gente. Valeu. A gente volta amanhã na programação da Jovem Pan, a partir das 10 da manhã, com mais uma edição desta revista radiofônica. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau. Cuidem-se.